Atos dos Apóstolos, o capítulo é o de número 12, a partir do primeiro verso. Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, o capítulo é o de número 12, a partir do verso de número 1. Glória a Deus. Os irmãos que estão em casa também, por gentileza, se você não tiver uma Bíblia em mãos, adquira o mais rápido possível, porque este é o manual que tem nos conduzido a um caminho melhor do que este qual você tem trilhado sobre essa terra, o caminho da salvação, o caminho da eternidade. Mas por enquanto você não tendo Bíblia, acompanhe na tela do seu aparelho televisor, do seu celular, vai estar passando aí os versos quais estaremos fazendo menção. Capítulo 12, a partir do verso de número 1. Todos encontraram? Glória a Deus. Nos diz assim a boa palavra de Deus. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, para os ferir, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto muito agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, porém, era guardado na prisão, mas o pastor fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Oh, coisa boa é um povo apercebido da palavra de Deus. Meu irmão, isso me alegra o coração. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Somente até aqui. Em nome de Jesus, você se assente, dando glórias ao nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Certamente você já deve ter ouvido menção acerca desta palavra, dessa mensagem, desta passagem bíblica. Apóstolo, o evangelista Lucas, qual escrevera o livro de Atos dos Apóstolos, ele vai nos trazer um diagnóstico da igreja primitiva, da igreja cristã, dos primórdios da igreja, no seu nascimento, logo após o cumprimento das promessas a qual fora feito por Cristo, quando Jesus disse aos seus discípulos: olha, eu haverei de padecer, haverei de passar por um processo, qual? De ser entregue aos malfeitores, de ser entregue à crucificação, vou padecer a morte de cruz, mas ao terceiro dia eu hei de ressuscitar. Mas vocês fiquem tranquilos, fiquem calmos, vocês permaneçam na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Promessa essa a qual Jesus fizera aos seus discípulos. Quando Jesus faz essa promessa, certamente alguns acatam com muita alegria e sinceridade no coração, pois eles haviam passado um tempo com Jesus, ao ponto de conhecer não somente a estratégia qual Deus havia instituído por intermédio de Jesus, qual de salvar toda a humanidade, pois Jesus veio para buscar e salvar o perdido, dos quais certamente eu sou um dos principais, palavras que o apóstolo Paulo usou. E quando estes discípulos estão em Jerusalém, os irmãos conhecem a história e já são leitores assíduos da Bíblia, conhecem a história do Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, quando eles são revestidos de poder, quando estão todos reunidos, e daquele momento em diante a história da igreja começa a ser escrita, começa a ser inserida nos anais da história. A história da igreja, ela começa a crescer, e é uma coisa tão interessante, irmão,
irmãos, quando nós vemos o surgimento dessa igreja, entenda uma coisa, irmão, talvez a tua vida deve ter acontecido da mesma forma como aconteceu comigo, quando você se entregou a Jesus, quando você abriu mão da sua vida, ou melhor, quando Jesus te encontrou e fez com que você enxergasse o caminho da luz, a qual o nosso irmão Paulo fez menção nessa noite. Você foi tirado da escuridão, foi trazido para a luz, você começou a entender os planos, os projetos de Deus, ainda que seja somente um resquício, uma sombra daquilo que Deus tem para a tua vida. Que eu quero dizer para você uma notícia, e uma notícia boa, aquilo que Deus tem preparado para mim e para a tua vida. A Bíblia diz que nem os nossos olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem sequer ainda subiu ao nosso coração o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Entenda uma coisa, meu irmão, você chegou aqui nessa noite talvez com muitas expectativas, mas a expectativa de Deus sobre a minha e sobre a tua vida, ela é maior, ela é melhor, ela é perfeita e também é abundante. E os discípulos estão todos reunidos aguardando a promessa, são revestidos de poder. Então começa a igreja a caminhar agora de forma diferenciada, como pregando a palavra com ousadia, como anunciando o evangelho com poder e intrepidez da parte do Espírito Santo, onde sinais acontecem, milagres acontecem, situações são mudadas através da vida dos apóstolos por causa do nome de Jesus. Ei, irmão, entenda, todas as vezes que você começar a fazer algo, que a mão do teu Deus sobre a tua vida começar a fazer com que você comece a prosperar em algo, certamente as coisas espirituais estou falando, acerca da obra que Ele confiou às tuas mãos, vai acontecer o que aconteceu também com Neemias, pastor. Vai surgir opositores, vai surgir aqueles que não gostam daquilo que você está fazendo. Agora me pergunte por quê? Simplesmente por um motivo, irmão, porque a Bíblia diz que eu e você, nós somos a imagem e a semelhança do nosso Senhor. Ei, irmão, isso incomoda o nosso adversário, isso incomoda o diabo, mas não importa com isso não, meu irmão, porque importa nós agradarmos a Deus. Então nessa noite, entenda o que eu quero dizer para você, não se importe com as oposições, com os levantes, com as que aconteceu sobre a tua vida, que tentou parar você, que tentou levar você para trás, que fez tentar você fazer recuar, porque isso aconteceu também no início da jornada da igreja cristã, na jornada a qual os discípulos trilharam. Eles começam a anunciar o poder de Deus através da vida dos apóstolos, e a Bíblia vem dizer, irmãos, que sinais acontecem. Capítulo 3 nós conhecemos a história, o coxo que foi curado, aquele que estava à porta do templo Formosa, e começa-se a pregar o evangelho. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro, esse mesmo Pedro, o qual o irmão já deve ter pensado, Pedro aquele que negou Jesus, sim, Pedro aquele que quando Jesus chamou para caminhar sobre as águas, ele afundou, sim, mas agora este Pedro não é o mesmo Pedro de algum tempo atrás. Por quê? Porque agora Jesus já não está mais em forma física com eles, mas ele fez a promessa, ele prometeu, ele cumpriu. Qual? De que ele iria ser levado assunto aos céus, não deixaria os seus discípulos órfãos, ele enviaria o Consolador, ou melhor, o outro Consolador que veio para cumprir o seu papel e a função na terra. Por isso, meu irmão, nessa noite eu convido a você, se você chegou triste, talvez desanimado, pensando em desistir, pensando em parar por causa da luta, por causa da adversidade, talvez você não aguenta mais interceder por alguém, não aguenta mais orar por alguém, você deve ter pensado, não adianta, não está acontecendo nada, nada está mudando, não está assim, meu irmão. Pode até ser que os teus olhos físicos não tenham enxergado, mas entenda uma coisa, a Bíblia diz que o meu trabalho, o teu trabalho no Senhor, ele não é em vão, há uma paga, há uma recompensa. Todas as vezes que eu dobro o meu joelho, que eu oro por alguém, que eu intercedo por alguém, que eu falo, Deus, salva aquela pessoa, Deus, livra ela do laço do diabo, livra ela da morte, livra ela do inferno. Deus está trabalhando, irmão, entenda, quando eu trabalho, mas quando eu oro, é Deus quem trabalha em meu favor, é Deus quem trabalha em teu favor, porque a igreja estava passando por este processo, onde a Bíblia disse, irmãos, que o apóstolo Pedro, dotado de graça, de sabedoria e virtude do Espírito Santo, no capítulo 5, o Espírito Santo da vida de Pedro faz com que ele tenha discernimento para saber aquilo que era e aquilo que não era de Deus. Entenda uma coisa, Deus quer que estes mesmos atributos estejam, ou melhor, estão sobre a nossa vida, mas cabe a mim e a você usá-los, cabe a mim e a você sermos participantes das glórias que Deus já revelou sobre a minha e sobre a tua vida. O apóstolo Pedro, dotado do Espírito Santo, ele revelou, sabia que aquele Ananias e Safira estava agindo de engano, e por aí, irmãos, nós começamos a ver que esta igreja, ela nasceu debaixo de oração, nasceu debaixo de promessa, mas também vai começar um momento de perseguição, de luta, de aflição, onde os discípulos que agora
agora eles vão ter que se tornar mais fortes, eles vão ter que se tornar um pouco mais casca grossa para enfrentar o que estaria por vir, porque não era só aquilo, irmãos. Entenda uma coisa: o evangelho não é só oba-oba, o evangelho não é só desfrute, o evangelho não é só se alegrar no Espírito, o evangelho não é só dar glória a Deus quando as coisas estão bem. Aleluia, louvado seja Deus. O evangelho de Jesus não é somente vir para a igreja quando as coisas estão acontecendo da maneira a qual eu espero, não. O evangelho de Cristo, irmão, a Bíblia diz que eu e você, nós vamos padecer por causa do bom nome de Cristo. Entenda, no capítulo 6 a Bíblia diz que agora são levantados diáconos, homens, esses dotados de graça, cheios do Espírito Santo, para presidir, para fazer a obra a qual for desconfiada. E nisso a Bíblia diz que o evangelho vai crescendo, vai avançando, e nós conhecemos a história de Atos dos Apóstolos. Só que entenda uma coisa, irmãos, esse crescimento ele começou a incomodar as autoridades da época. Por quê? Porque eles eram apóstolos à pregação de Jesus. A pregação de Jesus, meu irmão, é coisa linda. A pregação de Jesus, ela incomoda. A pregação de Jesus, irmãos, ela tem um contraste diferente do mundo. Por quê? Porque o mundo diz assim: pode ir fazer isso, pode fazer aquilo. Mas Jesus, irmãos, entenda uma coisa. Uma vez, uma conversa, um diálogo, alguém conversando com o irmão perguntou: irmão, na tua igreja, como que acontece essas coisas lá? Na tua igreja pode tomar um vinhozinho de vez em quando? Ele falou: na minha igreja pode. Ele falou: rapaz, tua igreja é legal, é bacana essa igreja. Na tua igreja, irmão, pode dançar um forrozinho no final de semana, no dia que não tem culto? Claro que pode, na minha igreja pode. Eu falei: rapaz, o pastor deixa, está liberado? Está liberado. Pode, de vez em quando, pode sair com as menininhas do bairro? Pode, rapaz, na minha igreja pode. Rapaz, essa igreja sua é top, hein? Essa igreja é top. Me passa o endereço que eu vou lá qualquer dia desse. Ou melhor, tem culto hoje lá? Hoje eu não estou fazendo nada, eu vou lá. Tem sim, irmão, vamos lá. Mas, irmão, só uma coisa, replica para mim aqui. O que na tua igreja, o que não pode? O que o pastor prega lá que não pode? Nessa igreja que você congrega. A única coisa que o pastor prega, todos os cultos, todas as pregações que ele ministra, que não pode, é nós entrarmos no reino dos céus. Então fica a dica, meu irmão. Jesus, ele nunca nos proibiu de nada. A Bíblia diz que todas as coisas, o apóstolo Paulo falou, são lícitas, mas nem todas elas nos convêm. Há pessoas que falam: eu não vou para a igreja porque eu vou ter que largar isso, vou ter que largar aquilo, meu irmão. E começa a fazer comparação. Meu Deus, meu irmão, Jesus, ele tem oferecido para mim e para você a vida eterna, o melhor que este mundo não conheceu. E às vezes a gente fica comparando com coisa aqui de baixo. Meu irmão, o povo que estava lá no Egito, eles comiam hortaliças, pepino, cebola, coisa aqui de baixo, coisa aqui da terra. Aí a Bíblia diz que Deus, por mão forte, através da vida de Moisés, leva o povo para onde? Para o deserto. E sabe o que Deus manda lá no deserto para o povo se alimentar? Maná. E de onde que vem o maná, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem coisa do céu, meu irmão, preparado para mim e para a tua vida. Então, não fica preocupado com as coisas que são aqui de baixo, não, meu irmão. O que Deus tem para mim e para a tua vida é maior, é melhor, irmão. Ei, louvado seja Deus. Então, irmão, entenda nessa noite, o que Deus preparou para a igreja dele é coisa grande. Por isso a perseguição, ela é um contraste natural de todo aquele que se propôs a servir a Deus. Eu aceitei a Jesus, então, meu irmão, seja bem-vindo ao grupo daqueles que vão passar por situação difícil, por situação onde a tua fé vai ser provada, onde a minha fé vai ser provada, onde a minha fé vai ser colocada à prova constantemente. Para quê? Para ver se realmente eu estou disposto a pagar o preço, para que naquele grande dia, quando a trombeta soar, eu venho ouvir o meu nome ser chamado, você vem ouvir o teu nome ser chamado. Oh, meu Deus do céu, coisa linda, meu irmão. E a igreja começa agora a passar por um processo de perseguição. Nós conhecemos a história, aquele que perseguia a igreja, Saulo, perseguia a igreja, enviava cartas para mandar prender, para mandar judiar, maltratar aqueles que estavam pregando a verdade. Este mesmo apóstolo Paulo, ele não se deteve quando ele teve um encontro com Jesus. Oh, meu irmão, coisa linda é quando o ser humano ele tem um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus. Esta semana eu conversava com uma serva e as palavras dela foram assim: olha, eu tenho medo que o meu filho venha para este bairro novamente, porque ele está bem agora onde ele está. Eu tenho medo de ele voltar para cá, ele voltar para aquela vida antiga. Eu falei: minha irmã, fica tranquilo, fica em paz, porque o Deus que fez a promessa é fiel para guardar, ainda que ele esteja dentro da cova, ainda que ele esteja dentro de uma fornalha, Deus é poderoso para guardar. Se Deus tiver propósito, Deus vai trazer, vai usá-lo aqui da forma que ele achar melhor. Não fica preocupada com isso não, porque às vezes a gente tem essa preocupação. Deus, eu tenho, às vezes, nossa, o irmão vai morar do lado de um bar, o irmão vai morar do lado de uma biqueira, mas o irmão era usuário, o irmão usava drogas. Meu irmão,
Se Deus quiser levar para morar dentro da biqueira, Deus leva, converte a biqueira, converte o patrão, converte o traficante, e o nome de Jesus é glorificado, e Deus não tem problema com isso não, meu irmão. Cabe a mim e a você acreditar que o poder de Deus é maior do que todas estas coisas, é maior do que a luta, é maior do que a perseguição, é maior do que a afronta, é maior, irmãos, do que a nossa incredulidade. E os discípulos começam a padecer. Aquele Saulo que perseguia, quando ele tem encontro com Jesus agora, ele não se detém, ele não se aguenta, ele se quebranta, ele se lança, ele passa agora a servir também a Jesus, e se torna também um discípulo de Cristo. Louvado seja Deus, o maior pregador a qual a nossa história já se ouviu falar, ou um dos maiores pregadores, louvado seja Deus, quais nós já ouvimos falar, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. E nós começamos a ver o desenrolar dessa história. O apóstolo Paulo começa a pregar, e as pessoas começam a colocar em descrédito a sua pregação. Por quê? Porque alguns se levantam e começam a dizer: olha, esse apóstolo que está pregando, que está anunciando a Jesus, mas não era aquele que mandava prender, não era aquele que mandava matar, não é aquele que escrevia cartas falando mal dos cristãos. Pois bem, irmãos, é isso que Deus faz na vida do ser humano. Deus quer fazer isso também na minha casa, na minha família, no meio da minha parentela, e cabe a mim, irmão, como intercessor, como alguém que Deus levantou, como alguém que Deus chamou, deu graça para interceder por estes, porque eles podem não estar aqui hoje, podem não estar servindo a Deus hoje, irmão, mas se eu começar a contar aqui, relatar de tudo que Jesus fez, eu faço as palavras do Paulo às minhas nessa noite. Se eu começar a relatar tudo que Deus fez na minha casa, na minha vida, desde que eu me converti ao Senhor, desde que Deus me alcançou, não só a mim, mas a minha casa, irmão, é muita gente, irmão, é muita bênção para contar. São muitas que se converteram, foram muitos que desceram as águas batismais, foram muitos que Deus levantou como presbítero, como pastor, como evangelista, como grandes homens e mulheres de Deus. Por quê? Porque Deus tem propósito, irmãos, através da vida da igreja. Porque nós vamos desenrolar na história, e a Bíblia diz que a perseguição começa, e no capítulo de número 12, a qual nós lemos, irmãos, a Bíblia vai dizer que Barnabé e Saulo, eles são enviados, eles vão para Jerusalém para cumprir uma missão. E nesse inteirinho já está acontecendo agora o apóstolo Paulo, de perseguidor, agora ele é perseguido também por causa do evangelho de Cristo. Ele sai de Antioquia, cidade esta onde pela primeira vez os cristãos foram chamados, aqueles que andavam no caminho, chamado de cristãos. E quando eles estão nesse inteirinho, nesse contexto, a Bíblia diz, no verso de número 1 do capítulo 12, por aquele mesmo tempo. Qual tempo? O tempo onde estava instaurada essa perseguição dura. O rei Herodes este que era neto de Herodes o Grande, aquele Herodes que quando Jesus ainda era criança, mandou matar aquelas crianças até os 2 anos de idade, foi este Herodes. Estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar. Por que isso acontece, irmãos? Eu vou te explicar. Herodes nada mais era do que um opositor, alguém que não gostava de cristão, alguém que via no cristianismo uma ameaça à sua hegemonia. No verso 2, e matou a espada Tiago, irmão de João. Nesse contexto, o rei Herodes, ele quis ganhar a atenção, ele quis ganhar um apreço, os ibopes da popularidade da época dos judeus. E o que ele faz? Ele manda prender, maltratar alguns que eram da igreja, pega Tiago como exemplo, transpassa Tiago ao fio da espada. Agora, tenta entender essa história, irmãos, esse contexto, porque às vezes eu escuto pessoas falando que está sendo perseguido. Eu vejo na televisão, tem uns, meu Deus, uns abestalhados, vai para a televisão falar que está sendo perseguido. Meu Deus do céu, irmão, se a perseguição de hoje fosse comparada com a perseguição de antigamente, perseguição, irmãos, por causa do bom nome de Cristo. O apóstolo João, quando ele é levado para a ilha de Patmos, ele é prisioneiro de Cristo, assim como o apóstolo Paulo. Ele fala, eu estou aqui por pregar o evangelho, por testemunhar, dar testemunho de Jesus Cristo. A perseguição na época da igreja primitiva era essa. Se nós tivermos no nosso contexto atual, imaginando viver em um outro tipo de perseguição, perseguição de verdade era aquele que eles viviam, irmãos. Herodes então manda prender, maltratar, mata Tiago. Para quê? Para que a sua popularidade com os judeus tivesse em alta. Ele queria atrair atenção, ele queria ganhar o favor dos judeus. Uma jogada política também. Sempre existiu isso.
Verso 3, e vendo que isso agradara os judeus, continuou, ou seja, ele deu continuidade ao seu plano maligno, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos, estava acontecendo a festa dos pães asmos, a festa da Páscoa, a cidade de Jerusalém, a cidade estava abarrotada de gente, tinha muita gente, então ele aproveitou nessa oportunidade, não somente para atrair atenção para si, mas para se colocar como alguém que estava a favor dos judeus. Se nós formos fazer uma comparação na vida de Neemias, nós estamos falando dele por esses dias, a oposição que aquele homem de Deus enfrentou, como o pastor salientou nessa noite, um homem que tinha ao seu lado pessoas dispostas, pessoas guerreiras, pessoas obstinadas a verem a obra concluída, e se concluiu em 52 dias, um tempo recorde, um tempo no qual os opositores ficaram admirados com tamanha obra que foi feita em tão pouco tempo. De outro lado, os opositores, aqueles que não queriam ver a obra concluída, aqueles que não queriam que desse esse seguimento ao projeto, o projeto tinha que ser parado de alguma forma, e aqueles que estavam em cima do muro, neutros, indiferentes, e é um grupo, talvez o grupo mais perigoso, porque é o grupo mais fácil de ser levado como massa de manobra. É o tão chamado Maria vai com as outras. Ele joga só no time que está ganhando. Ele vê, rapaz, ali a multidão tem mais, vamos naquele lado ali. Ali tem pouquinho. E talvez alguém que passe uma porta de igreja e veja meia dúzia de mãos. Fala, rapaz, não vou ser igrejinha não, muito simples. Mais ou menos isso. E olha o que diz no verso de número 4. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, 16 soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. Se o verso 5 terminasse aí, seria uma leitura muito triste e difícil de se comentar. Mas Lucas ele vai dar continuidade com uma conjunção adversativa, dizendo, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Contínua, uma palavra que do grego quer dizer ektenos, que quer dizer fervorosa, uma oração ardente. Uma oração é alguém que está vendo a situação e ele se coloca no lugar. Eu não sei se a oração daqueles irmãos foi na intensidade de ver Deus livrando Pedro da prisão, ou Deus acrescentando fé a ele. Talvez tivesse algum engraçadinho lá pensando, rapaz, Pedrão negou Jesus 3 vezes lá, é melhor a gente orar, que eu acho que ele não vai aguentar esse chumbo, não vai aguentar essa bucha não. Eu não sei qual foi o motivo, mas a expressão contínua vai falar também da urgência a qual o povo entendeu que Deus, ou melhor, que Pedro tinha de ser alcançado por intermédio da oração. E o mais interessante é que eles estão na casa de uma irmã, a irmã Maria, que é mãe de João Marcos. E eu acho interessante fazer menção disso, por quê? Porque a pergunta que eu fiz a mim mesmo, onde que eu tenho buscado refúgio? Quais são as pessoas que eu tenho buscado refúgio em momentos de adversidade? Porque tem momentos que a situação é urgente. Naquele tempo não era como nos dias de hoje, nós temos o culto, o lugar para nós virmos cultuar a Deus. Mas a comunhão daquele povo estava firmada, eles iam para a casa da irmã Maria. Eu imagino dentro da casa da irmã Maria várias pessoas que estavam reunidas ali, pessoas que certamente tiveram convívio, que passaram um tempo com Jesus, que viram os milagres que Jesus, não só Jesus, mas os apóstolos também realizarem. Talvez dentro da casa da irmã Maria tivesse aquele que estava no templo chamado Formosa, que era coxo, testemunhando, orando. Porque assim, irmãos, todas as vezes que nós somos alcançados, tocados por Deus, que a nossa vida é mudada, nasce dentro de cada cristão. Se isso não nasceu no teu coração, tem algo errado. Se isso não está no meu coração, tem algo errado. Nasce o desejo, o sentimento de estar junto com outros que são também chamados cristãos. É algo comum, irmãos. É algo comum. Alguém que professa a mesma fé quer estar junto com alguém que professa a mesma fé. Alguém que serve a Deus quer estar junto com alguém que também serve a Deus, que fala das mesmas coisas, que tem o mesmo objetivo, que tem, sabe, o mesmo desígnio no coração. Qual? De um dia ir morar no céu de glória. A Bíblia diz que Deus, nosso Senhor, vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima.
por aqui, nesse tempo presente, a gente chora, a gente se entristece, a gente passa por luta, por tribulação. Mas aquilo que a gente passa aqui não há de se comparado com a glória do porvir, meu irmão. E essa igreja que estava em oração entendia esse negócio, entendia esse mistério. A igreja que sabia que o seu líder, um dos líderes, aliás, havia sido morto ao fio da espada. Um das grandes influências da igreja primitiva havia sido apedrejado em praça pública, porque estava anunciando a Cristo. E sabe que essa palavra mexeu comigo? Porque nós falamos, sou cristão, sou servo de Deus, e às vezes nós nos omitimos a pregar a palavra de Deus. Às vezes nós nos calamos diante de uma oportunidade dada por Deus para anunciar o evangelho. Meu irmão, eu imagino Estevão, quando ele estava na oportunidade de falar de Jesus, aquela multidão enfurecida, aqueles judeus doidos para acabar com a vida dele, com pedra nas mãos. Olha só o contraste, com pedra nas mãos, com palavras duras, talvez com xingamentos, eu não sei. A Bíblia diz que Estevão continuou pregando, anunciando, e a palavra era ofensiva, porque era tudo aquilo que eles não queriam ouvir. Louvado seja Deus por isso, irmão, porque a palavra de Deus, ela não é aquilo que eu quero ouvir. Seria muito bom e cômodo para todos nós. Vou para o culto hoje porque eu quero ouvir uma palavra. Eu quero ouvir uma palavra para me animar, pastor, porque eu estou precisando, eu estou muito caidão, estou precisando. E a palavra que você vai ouvir é essa, irmão. Que se você não levar uma vida de oração, você não vai viver esses momentos que a igreja de Jesus viveu. Se eu não levar uma vida de oração, eu não vou viver os momentos que a igreja viveu. Eu vou passar por luto, vou passar provação, então só me cabe o quê? Entrar por este mesmo caminho, que a igreja entendeu, que era o caminho da oração. Aí no contexto, eles estão orando, estão fazendo contínua oração. Por quê? Porque um dos seus líderes ainda está vivo, eles têm essa ciência. Estevão morreu, o primeiro mártir da igreja. Tiago foi transpassado ao fio da espada. Meu irmão, o coração deles não deve estar calminho, tranquilo, não. Mas eles sabiam que eles não tinham outra alternativa. E Pedro foi bem-aventurado. Porque quando eu me lembrei de Pedro dentro de uma prisão, eu me veio à memória também o apóstolo Paulo. Que quando ele escreveu ao jovem Timóteo, contando a situação que ele estava vivendo, ele estava dentro de uma prisão romana, pronto para ser julgado, ele diz, olha, ninguém assistiu, ninguém esteve comigo, ninguém esteve do meu lado para fazer minha defesa. Eu estive sozinho. Mas ele vai continuar nos versos seguintes, mas Deus me assistiu. Deus esteve comigo, Deus foi o meu amparo, Deus foi meu refúgio, Deus estava comigo. Irmão, entenda uma coisa, ainda que você olhe para o lado, olhe para o outro, não tem alguém de figura humana para você se apoiar, para você dizer, olha, não estou sozinho, o meu irmão está comigo, a minha irmã está junto comigo. Ei, entenda uma coisa, Deus, Ele te assiste nas tuas angústias, nas tuas tribulações, Ele não te deixou só, Ele tem acompanhado a tua aflição, Ele tem visto as tuas dores, Ele tem visto os teus joelhos tocando o chão pelas madrugadas. Entenda uma coisa, irmão, essa igreja viveu situações difíceis. Para essa igreja aqui Deus preparou logo um Herodes, mas Jesus teve um Judas. Daniel, ele teve os caldeus, uma pedra no sapato. Paulo teve Alexandre, o latoeiro, camarada ruim, difícil. Davi teve Golias, Saul para o perseguir. Eu não sei quem é o teu opositor, qual aquele que tem se levantado contra a tua vida. Mas entenda uma coisa, não olhe, não julgue pessoas, porque a Bíblia diz que a minha e a tua luta, ela não é contra a carne, não é contra o sangue. Ela é contra os principados e potestades, que têm se levantado duramente para tentar parar a igreja, para tentar fazer com que você venha fazer exatamente o que muitos têm feito nesse período de pandemia. Tem deixado de orar, tem deixado de se alimentar da palavra, tem deixado de buscar a Deus, tem deixado o seu devocional, tem deixado o seu ministério, tem abandonado a sua aljava, tem chutado a sua botija, tem deixado tudo e colocando culpa em algo. E quantas pessoas não têm vivido assim? Essa igreja, ela tinha motivos para fazer tudo isso, irmãos, mas ela falou, não, vamos orar e vamos dar continuidade. E quando Herodes, olha aqui, coisa tremenda, e quando Herodes estava para o fazer comparecer na mesma noite, estava Pedro dormindo. Meu irmão, isso aqui é coisa de crente, coisa de quem serve a Deus. O camarada está lá, foi julgado, e a sentença era a mesma. Ele matou Tiago ao fio da espada, está esperando passar a festa da Páscoa para não escandalizar os judeus.
Até porque não poderia ser feito isso durante uma festa. Então ele está esperando. E na mesma noite, Pedro está dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E o mais interessante é que Atos capítulo 5, eles estavam pregando a palavra e também foram lançados dentro de uma prisão, alguns apóstolos. E desta prisão a Bíblia diz que Deus enviou um anjo e os livrou da prisão. Talvez o Herodes falou: rapaz, esses cabras aí são aqueles cabras lá que os cabras são bons de rota de fuga. Não pode vacilar com eles não, que eles têm as manhas. Então ele mandou colocar logo 16 soldados para guardar Pedrão. Falou: tem que colocar esse cara guardado, porque o homem é bom. O homem tem a mão leve. E está guardado dentro dessa prisão. 2 soldados, um de cada lado, amarrados. Verso 7. Olha só o resultado da igreja, da oração que a igreja está fazendo de forma contínua, incessante, louvado seja Deus, e persistente. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Oh, meu Deus do céu. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Meu irmão, isso aqui é para dar glória a Deus de pé e passar o resto da noite glorificando a Jesus, meu irmão. A oração da igreja alcançou a Pedro dentro de um cárcere. A tua oração vai alcançar pessoas que você nem imagina onde elas possam estar agora. Talvez ela esteja no álcool, talvez ela esteja no lesbianismo, homossexualismo, talvez ela esteja nesse momento no tráfico de drogas. Não importa, irmão. A tua oração, a oração da igreja, ela pode livrar pessoas da prisão. Ei, salmista, ele vem dizer assim: Senhor, livra a minha alma da prisão. Oh, meu irmão, entenda uma coisa: a pior prisão que existe na face dessa terra não foi o extinto Carandiru, não é o CDP como nós temos aqui, não. A maior prisão, a prisão mais terrível é a prisão da alma, é aquela que aprisiona os nossos sentimentos, é aquela que faz com que nós não consigamos acreditar no nosso futuro melhor, que nós não venhamos conseguir acreditar, irmão, que alguém que hoje está no álcool, alguém que hoje está na droga, possa ser levantado por Deus e ser feito um pregador. Ei, irmão, você acha que alguém olhava para você e dava crédito para você? Você acha que alguém, quando olhou para você, disse: ei, você não vai conseguir? Alguém olhou para você certamente como um dia também olhou para mim, meu irmão. Isso não é novidade para ninguém, porque quando nós éramos do mundo, ninguém via nós como via o nosso Deus. Deus olhou para mim, olhou para você, olhou para mim lá do céu e viu: olha, as pessoas diziam cachaceiro, maconheiro, sem vergonha, mentiroso. Mas Deus não é nada disso. É um homem de Deus, servo de Deus, pai de família, um homem exemplar, irmão. É assim, a ótica de Deus é diferente da ótica humana. Onde tem oração, tem resposta de Deus. Onde tem oração, tem portas de prisão nessa noite ainda sendo aberta, irmão. Essa palavra é para mim perseverar em oração. Em Romanos capítulo 12, verso 12, irmãos, uma palavra forte e poderosa para a nossa vida. Qual? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração, irmão. Irmão, esse é o caminho para todo cristão que quiser vencer nessa terra. Enquanto eu estiver aqui nesse plano, enquanto você estiver aqui, a luta vai tentar de todas as formas nos lançar no chão, na lona. E a luta, irmãos, ela não vem de forma física, ainda que algumas adversidades que vêm contra a nossa alma, contra os nossos sentimentos e emoções, elas têm o poder de nos lançar no leito de enfermidade física. Pessoa que é muito ansiosa, muito preocupada, não consegue dormir, angustiado com tudo, ela tende o seu coração a adoecer. A Bíblia diz que a esperança adiada faz adoecer o nosso coração. Mas a esperança dessa igreja que estava orando era: Deus está com o nosso pastor dentro daquela prisão. Aí vamos continuar. E o anjo então visita Pedro dentro da prisão, libera aquelas palavras sobre ele. Olha o que diz no verso 9: e saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. E agora, irmãos, eu vou sair da introdução aqui, vou entrar na mensagem.
Quero só falar acerca dos 5 princípios básicos qual Pedro viveu dentro daquela prisão. Primeiro, verso de número 7, quando nós lemos que o anjo do Senhor resplandeceu uma luz na prisão, tocando a preta do lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Primeiro princípio, onde tem oração, Deus envia ajuda. Segundo livro de Reis, capítulo 19, versos 35 e 37. Quando Senaqueribe, ele escreve uma carta ameaçando Ezequias, querendo entrar em confronto com ele. Ezequias, ele recebe aquela carta, ele tem aquela carta como uma afronta, ele leva aquela carta diante de Deus. A Bíblia diz para ele ficar tranquilo que Deus ia entrar no negócio e intervir, e enviou um anjo só foi responsável pela morte de 185 mil assírios. Onde tem oração, irmão, tem resposta de Deus. A Bíblia diz que os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Entenda, quando, irmãos, nós estamos levando uma vida de oração crendo, porque a Bíblia diz que tudo que nós pedimos em oração crendo, nós recebemos. Onde tem oração, Deus envia ajuda. Louvado seja Deus. Você se lembra de Daniel capítulo 6? Quando os caldeus, esses caldeus são terríveis, se levantaram para tentar de alguma forma pegar Daniel pela astúcia. Falaram com o rei faz um edito onde não se pode nenhum homem fazer nenhuma petição a ninguém, a não ser ao Senhor. E Daniel tinha costume de orar 3 vezes ao dia. Sinto muito, meu irmão. Se você tem esse bom costume, coisa boa, de orar, não só 3 vezes, mas orar sempre. A Bíblia diz orar sem cessar. Se vocês têm esse bom costume, não se detenha por causa daquilo que as pessoas estão tentando parar você, tirar o teu período no trabalho, tirar aquele tempo que você usava exclusivo para orar. Fica tranquilo, irmão, arruma outro, mas não deixe de orar, porque Daniel não deixou de orar. Por esse motivo foi lançado dentro de uma cova. Só que a Bíblia diz que dentro da cova, antes dele ser lançado, o rei liberou uma palavra para ele: ó Daniel, o Deus a qual tu serve, ele te livrará. O rei ímpio liberou essa palavra. Dentro da cova dos leões, a Bíblia diz que Deus enviou o seu anjo para guardar Daniel da cova dos leões. Irmão, tem situação que eu vou passar, e você vai passar. Deus às vezes nos permite passar por situações, passar por cova de leões, passar por fornalha, passar pelos desertos dessa vida. Ele não nos priva de muitas coisas, mas entenda uma coisa: todas as vezes que Deus permitir você passar por processo, saiba disso, Ele está com você, meu irmão. Ele não vai deixar você passar sozinho. Ele não me deixa passar sozinho, até porque, irmão, todo caminho difícil que você e eu trilhamos é para que nós venhamos adquirir, irmãos, sabedoria do céu sobre a nossa vida, conhecimento e experiências que somente Deus pode dar. O homem não pode conceder, o homem nos dá conhecimento, o homem nos ensina habilidades que podem ser construídas através de ensinos, mas experiências somente Deus. Segundo ponto, as algemas caem por terra. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 3, no verso 7. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Mas o apóstolo Paulo, ele também vai dizer: ei, não use da liberdade que há em Cristo, para outra vez dar lugar à carne. Então toma cuidado, meu irmão. Eu vejo muita gente por aí que eu sou livre. Você é livre, mas toma cuidado. Não use a liberdade que Jesus Cristo te deu. Eu sou livre, eu posso tomar um negocinho sem álcool. É, pastor? Sou livre. Não vou escandalizar ninguém. Já escandalizou, meu irmão. Começa assim mesmo. Então, fica atento. Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Onde tem oração, irmão, os problemas, eles caem por terra. As situações contrárias caem por terra. Onde tem oração, tem resposta de Deus para a tua vida. Terceiro ponto, que eu achei tremendo: quando os soldados estão guardando, 16 soldados, meu irmão, e não era qualquer soldado não, era tropa de elite, era o BOPE, era um batalhão de choque que estava ali para guardar a vida de Pedro, amarrados, um à mão do outro, e pela condição que o texto nos narra, Pedrão estava com muita pouca roupa, quase sem roupa nenhuma, pelo que dá nos entender no texto. O medo era tanto que ele fugisse. O inimigo, ele fica... Eu tenho que ler esse texto aqui, pastor. 2 Crônicas. Abra comigo aí você. O irmão vai pôr aqui na tela também. Já estou finalizando, irmãos. Louvado seja Deus. 2 Crônicas, capítulo 20, verso de número 20.
Essa história todos os irmãos conhecem, onde Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Eu vou só ler o verso 20, ou melhor, do verso 17 ao 20. Diz assim, ó, vou ler aqui para ganhar tempo. Nesta peleja não tereis de pelejar, parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Não sei qual que é o problema que você está pensando em enfrentar e acha que não vai conseguir, mas essa palavra é para a tua vida. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Mas peraí, meu irmão, eles não estavam indo para a batalha? Eles não estavam enfrentando um exército inimigo? Mas vamos lá. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Oh, meu irmão, que coisa linda, meu irmão. O povo vai para a guerra, o povo não vai com espada, o povo não vai com escudo, não vai com lança. Eles vão com os lábios para adorar e glorificar o nome do Senhor, irmão. Entenda uma coisa, a luta está difícil, a batalha está acirrada, mas se Deus falou que vai contigo, já sai da tua casa cantando, já sai da tua casa glorificando, já sai da tua casa, meu irmão, levantando a mão e agradecendo a Deus, porque a vitória Deus vai derramar sobre a tua casa, sobre a tua família. Por quê? Porque você está em uma vida de oração, porque você está orando continuamente, porque você está intercedendo constantemente pela tua casa. Deus vai visitar a tua família também com vitória. Então já vai glorificando, irmão. Não, mas não aconteceu nada ainda, e não espera acontecer, irmão. Glorifica antes de acontecer. Por quê? Porque quando acontecer, aleluia, você vai ver o milagre a qual Deus vai fazer na tua vida é maior do que aquilo que você espera, irmão. Louvado seja Deus. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Irmão, Deus, ele confunde o inimigo. Depois você lê esse capítulo 20, você vai ver o que Deus fez, a forma como Deus desbarateou os adversários. O povo adorando, o povo dando glória a Deus, de aleluia. E os soldados lá, eles se matando, um enfiando a espada no outro, tudo doidão. Não sei o que eles beberam, o que eles fumaram, mas estava tudo doido, irmão, se atravessando a espada. Entenda uma coisa, é assim que Deus faz com o meu e com o teu adversário também. Ele pode vir por um caminho, mas por 7 caminhos ele vai retornar, e o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida e na tua vida, meu irmão. 4º ponto, vai dar glória a Jesus, aleluia. As portas se abre. Onde tem oração, irmão, não tem porta fechada, não tem situação que não tenha jeito, não tem problema que Deus não resolva. Apocalipse 3:8 diz: conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negastes o meu nome. Mateus 7:7, peça, e será dado. Busquem e encontrarão, batam e a porta vai ser aberta. É um dos frutos que a oração proporciona para a minha vida e para a tua vida. As portas são abertas, irmãos. Talvez você, quando chegou na igreja, na presença de Deus, quantas coisas na tua vida parecia que estava travado, que não ia para frente, projetos que não davam em nada. Você fez planos por tantos anos em abandonar o emprego, em sair do emprego, em abrir sua própria empresa, seu próprio negócio, e parecia que não ia. E quando você pensava, agora vai dar certo, e quando não dava certo. E quando você veio para casa, veio para a presença, quando você se entregou a Jesus, Jesus começou: agora é hora de eu trabalhar na vida do meu filho. Agora ele entendeu que quem dirige a vida dele não é ele, sou eu. Que quem conduz os passos dele não é ele, sou eu. Ei, meu irmão, é Deus quem conduz a minha história, é Deus quem conduz a minha vida, meu irmão, a tua vida. Não tenta você caminhar sozinho, sem a ajuda de Deus, porque sozinho nós não vamos conseguir, irmão. Sozinho a gente não vai conseguir sair do lugar onde nós estamos, vamos ficar inerte, parado. Pode até ser que por esforço, por força de vontade, nós consigamos chegar a algum lugar, mas sem a ajuda de Deus, do grandão lá, ei, meu irmão, não tem jeito não. Nós precisamos dele sobre a nossa vida. A oração faz com que as portas se abram, porque a Bíblia diz que quando eles estão saindo, vamos para o texto, para nós finalizarmos, verso de número 10, e quando passaram a primeira,
e a segunda guarda chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si só. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Só tem mais um pontinho, pastor, posso colocar a igreja de pé? Você me coloca de pé, por favor, irmão, só para dar a impressão que já está terminando. Eu aprendo, irmão. Louvado seja Deus. E olha o que diz o texto: e abriu-se por si só. Pedrão está saindo, ele achou que era visão. Ele ainda estava meio sonolento ainda, irmão. Ô, meu irmão, como é que o cara consegue tirar um sono? Meu irmão, a Bíblia também tem umas histórias que a gente ria, depois chora, depois se alega, depois fica falando, meu Deus, está escrito mesmo isso? Estava escrito, irmão. Pedro estava dormindo, o sono do justo, acordou meio sonolento, o anjo tocou, ele vestiu-se, saiu, nem viu o que tinha acontecido, foi saindo, e passou por uma porta, e passou pela outra porta que abriu por si só. Aí ele caiu em si e falou, rapaz, isso não era visão não era sonho não, era real. Ei, irmão, aleluia, é o que Deus quer fazer também na tua casa, irmão, na tua família. Talvez você fica se projetando tão pequeno diante de Deus, diante dos planos, sonhos que Ele tem para a sua vida, e você olha para o projeto que Deus colocou diante de você e você fala, não, isso é uma visão, isso é um sonho, isso não é possível acontecer. Ei, irmão, o que Deus quer fazer na tua vida é real, é verdadeiro sim, irmão. Acredite, aquilo que Deus tem para a tua vida, Ele é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra em vós, fiel é para terminá-la. Oh, louvado seja Deus, meu irmão. Fica tranquilo, aquilo que Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Não fica achando você que é visão, que é sonho, que é algo impossível, não. Deus prometeu. A Bíblia diz que Ele é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Fica tranquilo, Deus vai cumprir. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos outros estavam reunidos e oravam. Muitos outros estavam reunidos e oravam. Esse irmão vai para você que está em casa, meu irmão, que você poderia estar aqui e não está. Talvez você venha pensar, pô, esses irmãos, esse pastor, o presbítero, todos os irmãos ficam falando, tem que ir para a igreja. Sim, irmão, tem que ir para a igreja sim, irmão. Sabe por quê, irmãos? Eu falo isso com conhecimento de causa. Alguém que já frequentou a igreja, alguém que já chegou dia de culto e já cogitei falar, hoje não, para ficar em casa fazendo nada. E por esse processo eu fiquei quase um ano dentro da igreja, afastado, desviado, igual um filho pródigo, sem saber qual o propósito que eu estava dentro da igreja. Por quê? Porque eu fazia como eu queria, eu fazia da forma que eu achava que era certo, e da forma que eu acho que é certo, está errado. Da forma como você julga ser o certo, está errado. Não existe um jeito meu de fazer a obra, não existe um jeito seu de fazer a obra, existe o jeito de Deus, só. Não existe, mano. Não vem com esse negócio de inventar modinha, nessas modinhas que estão falando interna. Ih, meu irmão, isso é furado. Isso aí tem que levar muita gente para longe da presença de Deus. Só existe uma forma certa de servir a Deus, é através das Escrituras. Está na Bíblia? Está na palavra? Maravilha. Então pode seguir que o caminho é certo. Porque a Bíblia diz que larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida eterna. E são poucos. Infelizmente, são poucos os que o encontram. E a última, o milagre chega na porta. Porque aquele povo que estava orando, a Bíblia diz que Pedro vai aonde? Na casa de Maria. E estou finalizando. Bate na porta. Uma menina chamada Rod se levanta, vai atender, assustada. Acho que é Pedro. Alguém olha e fala, não, é o anjo de Pedro, porque eles acreditavam nessa crença, que cada pessoa tinha o seu anjo da guarda particular. É uma crença judaica. E Pedro se apresenta diante deles. Eles ficam maravilhados. E Pedro declara tudo o que havia acontecido dentro daquela prisão. O nome do Senhor é glorificado. A igreja certamente foi edificada. Irmãos, entenda. Enquanto você está orando, parece que nada está acontecendo. Enquanto você está orando, parece que as coisas não estão se movendo. Mas onde tem oração, tem mover de Deus, tem sobrenatural, tem graça. Entenda uma coisa, não deixe de orar, não deixe de buscar, não deixe de interceder pela tua casa, pela tua família. Não deixe de vir à igreja, meu irmão. E a oração, quem fazia a oração não era o pastor, não eram os diáconos da igreja. Era a igreja, nós, os irmãos que estão em casa. Você é a igreja de Jesus, eu sou a igreja, nós somos a igreja. A responsabilidade é minha, sua, é nossa. Então, enquanto nós estivermos em oração, nós vamos ver milagres dentro de prisões. Sejam quais for elas. Os milagres vão
acontecer na minha casa, na tua casa, na minha vida e na tua vida. Amém, irmãos? Quero deixar essa palavra ao coração da igreja e que Deus continue abençoando ricamente a vida dos irmãos que estão em casa também. Eu agradeço a Deus e retorno ao trabalho do pastor Flávio nessa noite. Uma salva de palmas calorosas para agradecer a Jesus nessa noite, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos.